Olá pessoal, tudo bem? Então, como prometido, hoje no dia do livro, ainda em tempo, né? Mas eu cheguei agora do trabalho, não deu tempo antes. Vamos falar um pouco de livro, então, homenageando esse dia que é atribuído, então, oferecido como uma data a ser refletida em torno do livro, homenageando o livro. E quem já, né, não ouviu falar, ou quem pelo menos não tentou se abraçar com o amigo livro, para atravessar alguns momentos, algumas horas, aprender um pouco, ter uma experiência literária. Eu escolhi hoje, muito particularmente, não falar de livros técnicos assim. Hoje, no meu momento de vida, pelo fato da formação para analista junguiano, da psicologia clínica, pelo fato de estar escrevendo e participando de várias atividades intelectuais, eu leio mais livros técnicos. Mas eu escolhi falar hoje do livro no âmbito da literatura mesmo. E hoje, especialmente da literatura universal, assim, né? Aquela literatura clássica mesmo, dita clássica, mas ela não é inacessível, não é elitizada. Mas essa literatura, ela tem uma força de ser atual, de conseguir ser atual ao longo de séculos. E é dessa literatura que eu vou falar. De livros que mudaram a minha vida, a forma de pensar, a forma de ver o mundo, de sentir o mundo, o quanto eles foram importantes. Eu escolhi alguns e por isso nós não vamos nos deter especialmente de comentar a estrutura, o que ele fala detalhadamente. Vamos dar uma passada e o meu intuito de repente é despertar em vocês a vontade, a curiosidade de estar adentrando por essa aventura que é na literatura. E eu desfalo por quê? Eu comecei a ler bem cedo, já com mais ou menos 9 anos eu já tive contato com literatura, sozinho, e depois algumas pessoas me inspiraram também a isso. Mas quando eu estava na graduação, um professor meu, um grande psiquiatra chamado Luiz Cláudio Gastal, que tornou-se meu amigo e somos colegas no sentido de dialogarmos interdisciplinarmente, ele me trouxe uma coisa assim na universidade. Ele disse: Mauro, por mais que você vá para uma abordagem, estude técnicas psicoterapêuticas, mas não deixe de ler a alta literatura. E eu entendi por quê. Porque os grandes autores conseguem colocar nos personagens dos seus livros toda a psicopatologia, o sofrimento, o lado escuro do ser humano, os potenciais do ser humano de atravessar dores estão na alta literatura. Então, muitas vezes hoje, quando eu estou na clínica e dependendo dos casos, naturalmente vem como insight determinados personagens, determinados enredos, e isso me ajuda muito no manejo clínico, certo? Por isso que eu lhes convido. Deem uma chance e conheça a alta literatura. Sem mais delongas, senão o vídeo fica longo, né? E vai ser uma coisa bem descontraída, bem informal mesmo. Um dos primeiros livros que mudaram a minha vida e me impactaram muito. Assim Falava Zaratustra de Nietzsche. Falei que não falaria de livros técnicos, né? E realmente, Nietzsche é um filósofo, né? Nascido em 1844, mas o Assim Falava Zaratustra é escrito em forma praticamente de um romance com viés poético, em prosa, mas é um livro muito impactante porque ele te convida a pensar as coisas praticamente de forma inversa do que nós viemos aprendendo até então. Então é um livro marcante e vocês não vão se arrepender. Assim Falava Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. O outro livro que me marcou muito está aqui, um clássico, grandão. São 1400, mil e 1507 páginas. É um romance, uma extensa novela, poderíamos dizer, de Victor Hugo, Os Miseráveis, um autor francês muito importante. E nesse enredo fala-se sobre política, dor, miséria, domínio, resiliência, emancipação, enfim. É um livro muito marcante. Essa é a segunda indicação. O outro
é uma coletânea de peças dramaturgas de ninguém mais, ninguém menos que William Shakespeare, autor lá do século XVI. William Shakespeare, fantástico, insuperável, diria eu, e não é no estilo romance, muito longo. São peças adaptadas para o teatro, ele era dramaturgo. Mas o que o Shakespeare conseguiu fazer em literatura, muito poucos autores conseguiram. Então eu escolhi aqui este livro, que é uma coletânea das ditas peças trágicas ou tragédias. Por quê? Porque aqui contém os clássicos de William Shakespeare. Aqui contém Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, que é o Moro de Veneza, e Macbeth, que para mim são assim os melhores. Hamlet, então, é algo assim transcendente, que a gente não consegue explicar em palavras. Não vou dar spoiler de nenhum para provocá-los a permitir as suas vidas e os olhares de mundo e do ser humano serem mudados. Não é exagero. Entrem nessa experiência e depois me contem. Isso é fantástico, o poder desses livros. O outro livro, esse é um fenomenal. Irmãos Karamazov. Muita gente fala Irmãos Karamazov, mas não é. É Irmãos Karamazov, com acento aqui no má. Esse de Fyodor Dostoiévski, autor russo. Esse livro fala de 3 irmãos e um pai, fala de religião, de moral, de castigo, de ética, de culpa, de caráter, de paixões, de vícios, como talvez também poucos livros falaram. Aliás, Dostoiévski é um dos autores assim insuperáveis, né? Outro livro dele que eu já li é Crime e Castigo, O Subsolo, História da Casa Morta, Branca, enfim, são livros fenomenais. Então tá aí, Irmãos Karamazov, um ótimo livro também. O outro livro é A Náusea, de Jean-Paul Sartre. Fenomenal. Jean-Paul Sartre vai falar de um grande tédio, da falta de sentido e da busca de sentido através da liberdade. Esse livro ele forma a ideia do existencialismo sartriano, que bebe nas fontes, por exemplo, de Heidegger, de Jasper, de outros existencialistas, né? Mas que vai formando essa ideia do Sartre de que somos condenados à liberdade, portanto responsáveis pelo nosso caminho. Então eu aconselho, é um livro angustiante, mas é fenomenal, vale muito a pena. O outro livro, este aqui, é um desafio. O Som e a Fúria, de William Faulkner, autor americano, norte-americano. William Faulkner, ele destoa praticamente de tudo que você imaginar em termos de escritor. Esse eu vou dar um pequeno spoiler. O que o Faulkner faz nesse livro? Ele tem a audácia de construir como narrador principal um possível portador de autismo do grau 3, ou talvez alguém com esquizofrenia ou loucura propriamente dita, ou com uma deficiência intelectual, uma deficiência mental grave, mas que percebia o mundo à sua volta, mas do seu jeito. Percebia os insultos, as dores, e ele coloca esse possível narrador. E isso é algo assim inaugural dentro da literatura. Ou seja, aquele que estaria sempre à margem passa a ser protagonista. Tem um outro livro do Faulkner que é Enquanto Agonizo. De arrepiar. Mais ou menos assim, a pessoa que está no leito de morte ouve o filho fazendo o próprio caixão e começa a ter uma conclusão da vida dela, e depois cada membro da família faz a narrativa em torno do mesmo acontecimento, que é alguns minutos, mas com viés bem diferente. O Faulkner foi, assim, avassalador. Então tá aí as minhas indicações do Dia do Livro. Espero que tenham gostado. Mandem perguntas se precisar. E tem um livro aqui que eu não coloquei. Por quê? Quem me conhece sabe que eu não gosto de emprestar livro. Que é Dom Quixote de Miguel Cervantes. É um livraço, também mudou a minha forma de pensar, principalmente em torno do sonho, do ego, da busca,
do alter ego, da humildade. Mas esse livro está na casa do meu irmão, ele não me devolve, que é o Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, que vale muito a pena também, e ele está entre os meus favoritos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Podem mandar perguntas sobre livros que eu indico mais, enfim. Isso é literatura, não é livro técnico. E vale muito a pena. Tem muito ensinamento aí. Obrigado pela atenção. Até o nosso próximo vídeo.